Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma série sobre temas da psicologia, onde estamos falando sobre os mecanismos de defesa. Já falamos de alguns mecanismos aí para trás, nos vídeos anteriores, e hoje vamos falar de outros dois mecanismos, que são a identificação e a regressão. Só para recordar o que são os mecanismos de defesa, são modos de comportamento de forma inconsciente, com os quais nós lidamos com as nossas angústias. Quando nós nos encontramos ou nos deparamos com uma situação embaraçosa, então esses mecanismos muitas vezes inconscientes são acionados e nós então passamos a agir daquela forma, pelo menos naquele momento. E muitas vezes passamos muito tempo da nossa vida agindo destas formas, com esses mecanismos, e isso inibe o nosso crescimento pessoal, inibe o nosso crescimento até profissional, muitas vezes, e ficamos embaraçados muitas vezes na vida sem experimentar um amadurecimento real e profundo. E então, o que seria esse mecanismo da identificação? A identificação é um processo necessário no início da vida, quando a criança está assimilando o mundo. Então, lá bem no início, a criança vai assimilando, ela não tem identidade própria formada, então ela assimila através dos contatos sociais com a mãe, com o pai, né, as figuras parentais, enfim, todas essas pessoas que envolvem, ela vai absorvendo características e vai formando uma identidade. Mas à medida que esse indivíduo, essa criança vai crescendo, ela se torna um indivíduo, ela se separa, né, da mãe, se separa dos pais e assume uma identidade própria, de forma que ela se sinta autêntica, original, aquele tipo é aquela pessoa se identifica consigo mesmo e fala, eu sou original. Inclusive, conversando com uma pessoa uma certa vez, o pai dessa pessoa lhe disse a seguinte frase: esse aqui é o original, apontando para uma foto. E ele falou, não, o original sou eu agora, né, depois de alguns anos. Então é o processo de identificação que é formado e a pessoa então não se identifica mais com aquele velho eu, né? Ela se identifica agora com uma nova pessoa, numa nova fase, numa nova experiência, um novo jeito de ser. Então essa identidade foi formada. Quando o indivíduo ele atua nesse processo com o mecanismo da identificação, ele tem a sua identidade fragmentada. É aquele tipo de pessoa que ora se identifica com o político A, depois se identifica com o político B, se identifica com o artista A, B ou C, e à medida que ela se identifica com o fulano, ela absorve para dentro de si, absorve, introjeta para si aquele jeito de ser, até o jeito de falar. Nós vemos muitas vezes essa questão em algumas lideranças, onde os liderados modificam até o seu tom de fala. O líder fala de um jeitinho, todos os liderados vai daquele jeitinho, com aquele sotaque, com aquele jeito, com aquele até cacuete, com o modo de vestir, porque o líder se veste, põe um chapéu, todo mundo põe o mesmo chapéu. Enfim, até o jeito, muitas vezes até o jeito de andar, para ficar parecido com o líder. Quando alguém o vê de longe,
o identifica e acaba ele perdendo a identidade, porque ele absorve para si a identidade do líder. Isso não é muito bom, porque a pessoa pode, numa fase da vida, encontrar-se totalmente fragmentada, sem saber o que ela mesma é, sem saber do que ela gosta, sem saber o que ela tem que fazer da vida, qual é o seu chamado, qual é a sua essência. É como se fosse eu sempre cito essa frase, essa metáfora, como se o indivíduo fosse um pé de abacate tentando produzir milho, porque o líder produz milho. Então é um processo de identificação. Esse mecanismo de identificação na fase adulta é prejudicial, porque demonstra que o indivíduo não tem personalidade própria, ele precisa de alguém para lhe conduzir. E a regressão, o que seria então a regressão? A regressão é um processo de atraso, né? A pessoa está numa fase, então ela retorna a fases anteriores. Nós vemos muito desses casos em crianças, por exemplo, crianças assim com 10 anos de idade, já está uma criança indo para a fase de adolescência e de repente nasce o seu irmãozinho, e ele, aquele menino que tinha 10 anos, era filho único, perde o seu lugar, né, de atenção principal, e então ele disputa a atenção com o bebê. Aí ele começa a voltar muitas vezes a chupar chupeta, volta a urinar na cama e ter comportamentos infantilizados, com medo de avançar para a fase adulta. Então a fase da regressão também é um processo complicado, porque muitas vezes nós vemos assim pessoas já até adultas, né, com idade já 25, 30 anos e ainda se comportando como uma criança. Muitas vezes até na fala, a fala de quem atua com esse mecanismo de defesa da regressão, muitas vezes é uma fala infantilizada. É uma mulher já com a fala de bebezinho, né? É um homem zarrão já, mas com a fala de bebezão. E muitas vezes isso é levado para outras situações da vida. Então ele quer o colo da mãe, ela quer o colo da mãe, não consegue se desligar, sempre voltando para a infância, sempre se conduzindo como um infantil. Quando casa, comporta-se como um bebê, né? Ele acaba tendo sua esposa como se fosse a sua mãe, ou tendo seu esposo como se fosse o seu pai. Se comporta como se fosse um bebezão, uma bebezona, sempre voltando a fases anteriores, sempre com medo do amadurecimento. E é isso, torna-se também muito irresponsável muitas vezes, porque tem o pai que cuida, né? Tem a mãe que vai dar conta do recado, então a pessoa que atua como regressão, ela também toma muitas atitudes meia infantis, sem medir as consequências. Então esses são os dois mecanismos, identificação e regressão. É isso, assista o vídeo, compartilhe e fiquem atentos para os próximos, que nós temos ainda mais alguns mecanismos para falarmos, e assim avançamos nesse tema até encerrarmos, tá bom? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelos compartilhamentos e até o próximo vídeo.